A chuva caía de forma insistente sobre as ruas de Vila Velha, no Espírito Santo, criando um véu cinzento que transformava a noite em algo ainda mais sombrio e impenetrável. Christian Almeida subia as escadas do edifício Morada das Acácias, com passos medidos e calculados, cada movimento refletindo anos de experiência em negociações que raramente terminavam de forma amigável. Aos 36 anos, ele tinha construído um império baseado em medo, respeito e uma reputação que o precedia em cada esquina da cidade. Seu cabelo escuro estava cortado de forma impecável, e as tatuagens que subiam pelo pescoço até a mandíbula contavam histórias que poucos tinham coragem de perguntar. O sobretudo de lã cinza escuro que usava era caro, feito sob medida, e se movia ao redor dele como uma sombra viva. Aquela noite deveria ser simples, mais uma cobrança rotineira na lista interminável de dívidas que mantinham sua organização funcionando como uma máquina bem oleada. O nome na porta do apartamento 412 estava quase apagado, mas ainda era possível ler. Rafael Monteiro. A luz que vazava por baixo da porta era fraca e vacilante, e um som de televisão velha chegava abafado até o corredor. Christian bateu uma vez na porta, um toque firme e definitivo que não deixava margem para interpretações. O barulho de móveis sendo arrastados veio de dentro, seguido por passos apressados e uma voz masculina sussurrando palavrões que tentavam se esconder no volume baixo. Quando a porta finalmente se abriu, Rafael Monteiro apareceu com a aparência de alguém que não dormia há dias. O homem estava na casa dos 35 anos, com barba por fazer, olhos vermelhos e uma camisa amarrotada que cheirava a cerveja barata e desespero acumulado. Rafael começou a falar antes mesmo que Christian dissesse qualquer palavra, as desculpas saindo atropeladas em uma torrente desesperada de justificativas que Christian já havia ouvido centenas de vezes. Problemas no trabalho, contas atrasadas, promessas de que o dinheiro estava vindo, juras de que em poucos dias tudo estaria resolvido. Christian deixou o homem falar, observando cada microexpressão, cada gota de suor que escorria pela testa de Rafael, catalogando mentalmente o nível exato de medo e desespero que via diante de si. Era uma tática que sempre funcionava, deixar que revelassem suas próprias fraquezas, que mostrassem exatamente o quanto estavam dispostos a implorar antes que qualquer ameaça real fosse feita. Quando Rafael finalmente ficou sem palavras, ofegante e tremendo levemente, Christian falou com aquela voz baixa e controlada que fazia homens adultos recuarem instintivamente. 4 dias, disse ele, não como uma pergunta ou uma negociação, mas como um fato imutável da realidade. 4 dias para juntar o dinheiro completo, sem desculpas, sem prorrogações, sem exceções. Rafael acenou com a cabeça de forma frenética, palavras de gratidão misturadas com novas promessas, e Christian podia ver nos olhos do homem que em 4 dias a situação seria exatamente a mesma. Nenhum dinheiro, apenas mais desculpas e uma decisão que precisaria ser tomada sobre o que fazer com alguém que não conseguia pagar suas dívidas. Christian estava se virando para deixar o corredor quando sentiu algo que fez todo o seu corpo congelar instantaneamente. Uma mão pequena, quase insignificante em tamanho, agarrou a barra do seu sobretudo com uma força surpreendente para algo tão frágil. No mundo em que Christian vivia, toques inesperados significavam emboscadas, traições, armas sendo sacadas nas sombras. Seus músculos se tensionaram, o instinto de sobrevivência gritando para que reagisse com violência imediata. Mas quando olhou para baixo, a violência morreu na garganta antes mesmo de nascer. Uma menina estava parada ali. Não poderia ter mais que 5 ou 6 anos de idade. Ela tinha cabelos castanhos claros presos em 2 tranças que caíam sobre os ombros, e seus olhos eram grandes demais para o rosto pequeno, carregando um peso que nenhuma criança deveria conhecer. Vestia um casaco roxo com detalhes amarelos, uma mochila rosa nas costas e botas marrons que estavam gastas e sujas, com os cadarços arrastando pelo chão. Mas eram os olhos dela que prendiam Christian no lugar. Olhos que conheciam medo, que tinham visto coisas que as crianças não deveriam ver.
que guardavam segredos escuros demais para serem carregados por alguém tão jovem. A menina olhou para cima, diretamente para o homem mais perigoso de Vila Velha, e sussurrou com uma voz que tremia, mas não quebrava: Senhor, minha mãe não acorda. As 4 palavras caíram sobre Christian como um golpe físico, roubando o ar dos seus pulmões de uma forma que nenhuma arma jamais havia conseguido. Rafael ficou paralisado atrás da porta, sua boca se abrindo e fechando sem produzir som, e Christian sentiu o mundo inteiro estreitar até aquele corredor mal iluminado, e aquela criança que segurava seu casaco, como se fosse a última coisa sólida em um universo que estava desmoronando. Christian se abaixou lentamente, descendo até ficar no mesmo nível dos olhos da menina, seus joelhos tocando o chão frio e sujo do corredor. Era uma posição vulnerável, algo que ele jamais permitiria em circunstâncias normais, mas nada sobre aquele momento parecia normal. De perto, podia ver que ela havia chorado, as marcas de lágrimas secas desenhando linhas no seu rosto, e que seu lábio inferior tremia com o esforço de não chorar novamente. A pequena mão ainda agarrava o sobretudo dele com força desesperada, como se soltar significasse se perder completamente. O que você quer dizer com ela não acorda? Christian perguntou, e sua própria voz soou estranha aos seus ouvidos, perdendo aquela borda afiada que normalmente carregava. Onde está sua mãe? A menina apontou para dentro do apartamento, para além de Rafael, que ainda estava congelado na entrada como uma estátua de culpa e pânico. Lá dentro, ela sussurrou, perto do sofá. Eu tentei acordar ela, sacudi seu braço, chamei bem alto, mas ela não abre os olhos. Ela sempre acorda quando eu chamo, sempre. Mas hoje não. Hoje ela só fica lá parada e tem sangue, e eu fiquei com muito medo. O sangue de Christian gelou nas veias. Ele havia visto violência suficiente na vida para reconhecer quando uma situação tinha cruzado de problemas financeiros para algo muito mais sério e perigoso. Levantou-se devagar, e a mão da menina continuou segurando seu casaco, pequenos dedos entrelaçados no tecido como se fosse uma corda de salvação. Qual é o seu nome? Christian perguntou, mantendo a voz suave de um jeito que ele não sabia que ainda era capaz de fazer. A menina engoliu em seco antes de responder. Esther Monteiro. Christian olhou para Rafael com uma expressão que fez o homem recuar 3 passos para dentro do apartamento, tropeçando nos próprios pés. Tudo em Christian mudou naquele momento, a cobrança de dívida se transformando em algo completamente diferente, algo que envolvia uma criança aterrorizada e uma mulher que não acordava, e sangue que não deveria estar ali. Esther, Christian disse, ainda mantendo aquele tom que era estranho e novo para ele. Você pode me levar até sua mãe? Pode me mostrar onde ela está? Esther assentiu com a cabeça, suas tranças balançando, e começou a caminhar para dentro do apartamento, puxando Christian pela mão agora, seus dedos minúsculos envolvendo 2 dos dedos dele com confiança que ele não havia feito nada para merecer. Christian seguiu, seus sentidos em alerta máximo, catalogando cada detalhe do ambiente. A sala bagunçada com roupas espalhadas, pratos sujos empilhados na pia da cozinha à vista, o cheiro de comida velha misturado com algo mais, algo metálico e errado que fazia alarmes tocarem na cabeça dele. Eles passaram pela pequena sala de estar, onde uma televisão antiga mostrava um programa que ninguém estava assistindo, e então Christian viu. No chão, ao lado de um sofá surrado, estava uma mulher deitada em uma posição que não era natural, que não era sono. Ela tinha cabelos escuros espalhados ao redor da cabeça, usava uma camiseta clara que estava manchada, e mesmo da distância Christian podia ver as marcas, os hematomas, o inchaço que contava uma história de violência que ele conhecia bem demais. Christian se aproximou rapidamente, seus passos longos cobrindo a distância em segundos, e se ajoelhou ao lado da mulher com a eficiência de quem já havia lidado com corpos em estados variados de trauma. Ele colocou 2 dedos no pescoço dela, procurando por pulso, e encontrou algo fraco e irregular mais presente. Ela estava viva por enquanto, mas a respiração era superficial demais, perigosamente lenta, e o inchaço no rosto indicava trauma significativo, que precisava de atenção médica imediata.
O rosto dela estava desfigurado por hematomas recentes, um roxo profundo se espalhando pela bochecha esquerda e ao redor do olho, o lábio partido com sangue seco formando uma crosta escura. Havia marcas mais antigas também, manchas amareladas que mostravam que aquilo não era a primeira vez, que a violência tinha sido uma visitante regular naquela casa. Christian sentiu algo queimar no peito, uma raiva que era diferente da raiva fria e calculada que ele usava nos negócios. Esta era pessoal, visceral, alimentada por memórias que ele havia enterrado há décadas. Ele puxou o celular do bolso e discou 192 sem tirar os olhos da mulher. "Preciso de uma ambulância", disse quando a atendente respondeu, e deu o endereço com precisão cirúrgica. Edifício Morada das Acácias, apartamento 412, Rua das Palmeiras em Vila Velha. Mulher inconsciente, trauma craniano severo, respiração comprometida, pulso fraco, provável agressão doméstica. "Mandem rápido." Ele desligou antes que a atendente pudesse fazer mais perguntas, já sabendo que as sirenes estariam a caminho em minutos. Christian virou-se para onde Rafael ainda estava parado, e a expressão no rosto dele fez Rafael recuar até bater contra a parede, os olhos arregalados de pânico puro. "Há quanto tempo ela está assim?" Christian perguntou, e sua voz tinha voltado àquele tom baixo e perigoso que fazia homens crescidos se encolherem. Rafael abriu a boca, mas nenhum som saiu inicialmente. Apenas um gorgolejar estrangulado de medo. "Fala", Christian ordenou, e Rafael finalmente encontrou palavras. "Eu não sei, talvez 1 hora e meia", Rafael gaguejou, as palavras saindo atropeladas e desesperadas. "Nós tivemos uma discussão. As coisas ficaram acaloradas, ela caiu. Foi um acidente, eu juro que foi um acidente, eu não queria que isso acontecesse." Christian olhou para as marcas no rosto da mulher, para os hematomas antigos misturados com os novos, para o padrão inconfundível de violência repetida, e sentiu nojo subir pela garganta. "Pessoas não têm esses tipos de hematomas por cair", Christian disse, cada palavra saindo devagar e carregada de promessa de consequências. "Tenta de novo, e dessa vez me diz a verdade." Rafael começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto não lavado, e Christian percebeu que não era remorso. Era medo de ser pego, medo do que estava por vir. Antes que Rafael pudesse formular outra mentira, Esther falou, sua voz pequena mas clara cortando através da tensão no ar como uma lâmina. "Ele grita muito", Esther disse, ainda segurando a mão de Christian, olhando para o pai com olhos que carregavam conhecimento terrível. "E depois a mamãe fica quieta por muito tempo. Às vezes ela acorda depois de um dia. Às vezes leva mais. Mas dessa vez foi diferente. Ela não mexe nada e tem muito sangue." As palavras da criança caíram como bombas no silêncio do apartamento. Cada sílaba uma acusação que não precisava de elaboração. Christian sentiu algo dentro dele se partir. Alguma barreira que ele havia construído entre seu trabalho e sua humanidade desmoronando completamente. Ele olhou para Esther, para essa menina de 6 anos que falava sobre a violência do pai, com a naturalidade de quem descreve o clima, que tinha aprendido a medir o tempo pelas vezes que sua mãe ficava inconsciente, e algo fundamental mudou na forma como Christian via aquela noite e tudo que viria depois. As sirenes começaram a soar na distância, crescendo em volume a cada segundo, e luzes vermelhas e azuis começaram a pintar as paredes do apartamento através da janela. Christian ficou ao lado da mulher, monitorando sua respiração superficial, enquanto Rafael se movia nervosamente perto da porta, claramente considerando se deveria correr ou ficar. "Não tenta", Christian disse sem olhar para ele. "Se você sair por aquela porta, eu vou te encontrar. E o que acontecer depois vai fazer você desejar ter ficado para a polícia." Os paramédicos chegaram em uma explosão de movimento eficiente. 2 homens e uma mulher carregando equipamento médico, fazendo perguntas rápidas, enquanto avaliavam o estado da mulher no chão. Christian se afastou para dar espaço, mas Esther se recusou a soltar sua mão, seus dedos pequenos apertando com força enquanto assistia os estranhos de uniforme tocarem sua mãe com instrumentos e cuidado profissional. "Ela vai ficar bem?"
Esther perguntou a ninguém em particular, sua voz cheia de esperança frágil que doía ouvir. Um dos paramédicos, um homem mais velho com cabelos grisalhos, olhou para Esther com gentileza treinada. Vamos fazer tudo o que pudermos, querida, ele disse. Mas Christian podia ler a preocupação nos olhos do homem. A forma como ele e seus colegas trabalhavam com urgência extra que indicava que a situação era crítica. Eles colocaram um colar cervical, estabeleceram uma via intravenosa, verificaram sinais vitais, tudo enquanto se comunicavam em jargão médico que Christian entendia o suficiente para saber que não era bom. A polícia chegou poucos minutos depois, 2 oficiais uniformizados que imediatamente começaram a avaliar a cena e fazer as perguntas padrão. Christian reconheceu um deles, um investigador chamado Torres, que tinha estado no mesmo território tempo suficiente para saber quem era Christian e o que ele representava. O olhar que Torres lhe deu era cheio de perguntas não feitas, tentando entender o que um homem como Christian Almeida estava fazendo em um apartamento de classe média baixa durante uma situação de violência doméstica. Eu estava aqui por negócios, Christian explicou antes que Torres pudesse perguntar, mantendo sua voz neutra e factual. Vim cobrar uma dívida do Sr. Monteiro. A criança me abordou no corredor dizendo que a mãe não acordava. Entrei e encontrei a vítima nesse estado. Liguei para a ambulância imediatamente. Torres fez anotações, seus olhos se movendo entre Christian, Rafael, que agora parecia estar tentando se fundir com a parede, e Esther, que ainda segurava a mão de Christian como uma âncora. E o Sr. Monteiro? Torres perguntou, virando sua atenção para Rafael. O que aconteceu aqui? Rafael abriu a boca para responder, provavelmente outra história sobre acidentes e má sorte. Mas Christian o interrompeu com voz calma. A criança testemunhou o padrão de abuso, disse ele. Você vai querer conversar com ela, mas com cuidado. Ela já passou por bastante essa noite. Torres assentiu, seu rosto endurecendo enquanto olhava para Rafael com o tipo de desgosto que policiais desenvolvem depois de verem muitos casos de violência doméstica. O segundo policial, mais jovem com nome identificado como Silva, começou a tirar fotos da cena enquanto os paramédicos preparavam a mulher para transporte. Eles a colocaram em uma maca com movimentos cuidadosos e coordenados, segurando sua cabeça estável, e Christian viu Esther dar um passo à frente querendo ir junto, mas hesitante. Você pode ir com sua mãe na ambulância? Christian perguntou ao paramédico de cabelos grisalhos. Normalmente sim, mas vamos precisar que um responsável adulto acompanhe. O paramédico respondeu olhando ao redor da sala, como se procurasse por alguém que se qualificasse. Seu olhar pousou em Rafael, e algo de repulsa passou por seu rosto quando viu o estado do homem e conectou os pontos. Christian tomou uma decisão naquele momento, uma que mudaria tudo o que viria depois. Eu vou com ela, Christian disse, e todos na sala viraram para olhá-lo. Esther confia em mim e ela precisa de alguém neste momento. Torres franziu a testa, claramente dividido entre o protocolo e a realidade, de que não havia muitas outras opções boas. O pai acabou de agredir a mãe, ele não pode ser responsável. Não há outros familiares presentes. E eu não vou deixar essa criança sozinha com estranhos depois do trauma que ela acabou de vivenciar. Senhor, o senhor não é família. Silva apontou, mas sua voz era hesitante, como se ele mesmo não estivesse convencido de que esse era o argumento certo a fazer. Christian olhou para Esther, que olhava para ele com olhos grandes e assustados, e então olhou de volta para os policiais. Neste momento, eu sou a única pessoa nesta sala em quem ela confia, Christian disse simplesmente. Isso tem que contar para alguma coisa. Torres suspirou, passando a mão pelo rosto cansado. Está bem, mas você não sai da minha vista no hospital. E vamos precisar de uma declaração completa de tudo que você viu aqui hoje. Christian acenou com a cabeça, aceitando os termos, e se virou para Esther. Vamos ver sua mãe no hospital, ele disse suavemente. Você vai ficar comigo e eu prometo que vou cuidar para que você fique segura. Tudo bem? Esther assentiu, e pela primeira vez desde que Christian a tinha visto,
Algo parecido com alívio cruzou seu rosto pequeno. Ela pegou sua mochila rosa que estava no chão, ajustou as alças nos ombros e colocou sua mão na de Christian novamente. Enquanto os paramédicos levavam a maca para fora do apartamento, Christian e Esther o seguiram, deixando para trás Rafael, que agora estava sendo questionado por Silva, e Torres, que observava tudo com o olhar calculista de alguém que sabia que havia muito mais nessa história do que estava sendo dito. A viagem de ambulância até o Hospital Regional de Vila Velha foi uma jornada silenciosa, pontuada apenas pelos bips constantes dos monitores cardíacos e pelo som da chuva batendo contra o teto do veículo. Esther estava sentada no pequeno banco lateral, suas pernas curtas balançando sem tocar o chão, os olhos fixos na mãe que estava deitada na maca com tubos e fios conectados ao corpo. Christian estava sentado ao lado da menina, sua presença grande e imponente ocupando o espaço limitado. Mas sua mão ainda estava sendo segurada pelos dedos pequenos de Esther, que não demonstravam intenção de soltar. O paramédico de cabelos grisalhos, que havia se apresentado como Renato durante o trajeto, trabalhava com eficiência silenciosa, verificando sinais vitais, ajustando o fluxo de oxigênio, anotando números em uma prancheta com a experiência de quem havia feito isso milhares de vezes. Mas Christian podia ver a preocupação nas linhas ao redor dos olhos do homem, a forma como ele verificava o monitor cardíaco com frequência maior do que seria normal, e isso não era um bom sinal. Quando chegaram ao hospital, tudo se transformou em um borrão de movimento organizado. A maca foi retirada da ambulância e levada rapidamente através das portas automáticas da emergência. Uma equipe médica já esperando com perguntas rápidas e instruções precisas. Christian segurou Esther pela mão enquanto eles corriam atrás, mas um enfermeiro alto bloqueou o caminho deles antes que pudessem passar pelas portas duplas que levavam à área de tratamento intensivo. Desculpe, mas vocês vão ter que esperar aqui. O enfermeiro disse, sua voz firme, mas não cruel. A equipe médica precisa de espaço para trabalhar. Há uma sala de espera logo ali onde vocês podem aguardar notícias. Esther tentou passar mesmo assim, seus olhos arregalados de pânico, mas Christian a segurou gentilmente pelos ombros, se ajoelhando para ficar no nível dos olhos dela novamente. Eles precisam ajudar sua mãe agora, Christian explicou com voz suave. E para fazer isso eles precisam de espaço e concentração. Vamos esperar ali perto, que assim que houver notícias alguém vai nos avisar. Eu prometo que não vou sair do seu lado. Esther olhou para as portas por onde sua mãe havia desaparecido, depois de volta para Christian, e algo na certeza da voz dele pareceu acalmá-la um pouco. Ela assentiu devagar e Christian a guiou até a sala de espera que o enfermeiro havia indicado. A sala tinha aquela atmosfera deprimente e atemporal que todos os hospitais parecem compartilhar, com cadeiras de plástico desconfortáveis em fileiras, revistas velhas espalhadas em mesas laterais e uma televisão na parede tocando um programa noturno que ninguém estava assistindo. Havia outras pessoas ali, um homem idoso com a cabeça entre as mãos, uma mulher jovem balançando um bebê que chorava baixinho, rostos marcados por preocupação e espera cansada. Christian escolheu 2 assentos em um canto mais isolado e se sentou com Esther ao lado dele. Você está com fome? Christian perguntou depois de alguns minutos de silêncio. Esther pensou por um momento antes de balançar a cabeça negativamente, mas Christian tinha experiência suficiente para saber que crianças traumatizadas frequentemente esqueciam necessidades básicas. Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa? Ele insistiu gentilmente. Esther franziu a testa, tentando se lembrar. De manhã ela finalmente disse. Papai disse que teríamos jantar, mas então ele começou a gritar e depois a mamãe caiu e eu esqueci de comer. Christian sentiu aquela raiva fria voltar, mas a manteve enterrada fundo onde Esther não pudesse ver. Venha, vamos até a lanchonete do hospital e pegar alguma coisa para você. Você precisa comer, e sua mãe vai querer que você esteja bem cuidada quando ela acordar. A menção da mãe acordando pareceu convencer Esther, e ela se levantou obedientemente.
sua mochila rosa ainda nas costas, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. A lanchonete do hospital estava quase vazia naquele horário tardio. Apenas um funcionário sonolento atrás do balcão e uma enfermeira tomando café em uma mesa de canto. Christian comprou um sanduíche de queijo quente, um suco de laranja e um muffin de chocolate que pareceu fazer os olhos de Esther se iluminarem um pouco. Eles voltaram para a sala de espera e Esther comeu devagar, pequenas mordidas mecânicas enquanto seus olhos continuavam voltando para as portas duplas, como se esperar que sua mãe aparecesse a qualquer momento. Senhor Christian, Esther disse de repente, sua voz pequena e hesitante. Por que você está me ajudando? Você nem me conhece. A pergunta pegou Christian desprevenido e ele ficou em silêncio por um momento, pensando em como responder de forma honesta, mas apropriada para uma criança. Porque quando você me pediu ajuda, eu vi alguém que precisava muito de alguém que se importasse, ele finalmente disse. E porque ninguém deveria ter que passar pelo que você passou sozinha. Minha mãe sempre diz que a maioria das pessoas não se importa com os problemas dos outros. Esther comentou com a sabedoria sombria de alguém muito jovem que havia aprendido lições muito duras. Ela diz que temos que resolver as coisas sozinhas porque ninguém mais vai fazer isso. Christian sentiu o coração apertar diante da resignação na voz dela. Sua mãe provavelmente disse isso porque ela também estava sozinha e assustada. Ele respondeu cuidadosamente. Mas ela estava errada sobre uma coisa. Existem pessoas que se importam, mesmo que seja difícil encontrá-las às vezes. Torres apareceu na sala de espera cerca de 1 hora depois. Seu uniforme ligeiramente molhado da chuva que ainda caía lá fora. Ele localizou Christian e caminhou até eles com passos pesados de alguém que estava há muitas horas no turno. Christian, precisamos conversar. Torres disse, e depois olhou para Esther. Em particular, se possível. Christian hesitou, olhando para Esther que imediatamente pareceu alarmada com a ideia de ficar sozinha. Eu vou ficar bem aqui, Christian disse a ela, apontando para um local a apenas alguns metros de distância, ainda dentro da sala de espera, mas fora do alcance de audição. Você pode me ver o tempo todo, e vou voltar em 2 minutos. Pode ser? Esther pareceu relutante, mas assentiu. E Christian se levantou para se juntar a Torres perto da entrada da sala, mantendo Esther no campo de visão o tempo todo. Rafael Monteiro foi preso, Torres informou em voz baixa. Agressão grave, violência doméstica, colocar em perigo o bem-estar de uma criança. Ele vai ficar detido pelo menos até a audiência de custódia. Provavelmente mais tempo se conseguirmos que a promotoria peça fiança alta. Christian assentiu, satisfeito com isso. E a mãe? Como ela está? Torres balançou a cabeça. Crítica, mas estável. Traumatismo craniano severo, hemorragia interna, várias fraturas. Os médicos disseram que as próximas 24 horas são cruciais. E Esther? Christian perguntou, embora já soubesse a resposta. O que acontece com ela agora? Torres suspirou, esfregando o rosto cansado. Normalmente ela iria para a custódia temporária do Estado enquanto procuramos parentes ou um lar temporário. Mas dado o horário e as circunstâncias, Christian o interrompeu antes que pudesse continuar. Deixa ela ficar comigo. Por hoje à noite, pelo menos. Ela confia em mim, e colocá-la com estranhos agora vai traumatizá-la ainda mais. Torres olhou para ele com expressão cética. Você sabe que isso é completamente irregular, certo? Você não tem parentesco com a criança, você tem um histórico criminal que definitivamente desqualifica você como guardião temporário, e sinceramente eu ainda não entendo completamente o que você estava fazendo naquele apartamento para começar. Christian manteve o olhar firme. Eu estava cobrando uma dívida legítima, ele disse, o que era tecnicamente verdade mesmo que a natureza da dívida fosse questionável. A criança me pediu ajuda e eu ajudei. Quanto ao meu histórico, você sabe tão bem quanto eu que nunca houve condenações, apenas acusações que não levaram a nada. Isso não significa que você é adequado para cuidar de uma criança de 6 anos, Torres argumentou. Mas sua voz tinha perdido um pouco da convicção. Ele olhou para onde Esther estava sentada, observando ansiosamente a conversa deles mesmo sem poder ouvir. Olha, eu entendo que você quer ajudar, mas tem que haver protocolos.
Eu tenho que ligar para a assistência social. Faça isso, Christian concordou. Mas enquanto você espera que eles mandem alguém às 3 da manhã para buscar uma criança traumatizada e levá-la para um abrigo cheio de estranhos, ela vai ficar aqui comigo. E se eles quiserem tirá-la amanhã depois de fazer todas as verificações necessárias, eu vou cooperar completamente. Mas essa noite, depois de tudo que ela passou, ela merece estar com alguém que ela conhece e em quem confia, mesmo que esse alguém seja eu. Torres ficou em silêncio por um longo momento, claramente pesando as opções e não gostando de nenhuma delas. Finalmente, ele suspirou profundamente. 24 horas, ele disse. Você fica com ela até amanhã à noite, e durante esse tempo a assistência social vai fazer uma avaliação completa. Se eles decidirem que há uma opção melhor, você entrega a menina sem problemas. E Christian, se eu descobrir que você usou essa situação para qualquer tipo de vantagem, ou se algo acontecer com essa criança, eu pessoalmente vou me certificar de que você pague por isso. Entendido, Christian disse simplesmente, e estendeu a mão. Torres a apertou relutantemente, ainda parecendo não acreditar que estava concordando com aquilo. Ele fez algumas anotações em seu bloco, pegou o número de celular de Christian e disse que alguém da assistência social entraria em contato pela manhã. Depois ele saiu, deixando Christian sozinho com a responsabilidade que ele havia voluntariamente assumido e que estava começando a entender seria muito mais complicada do que qualquer negócio que ele já havia conduzido. Christian voltou para onde Esther estava sentada, e a menina olhou para ele com olhos questionadores que pareciam grandes demais para seu rosto pequeno. Está tudo resolvido? Ela perguntou com voz hesitante. Você vai ter que ir embora agora? A pergunta carregava tanto medo de abandono que Christian sentiu algo apertar no peito, uma emoção que ele não permitia que surgisse há anos, desde que havia aprendido que sentimentos eram fraquezas no mundo em que vivia. Não, Christian respondeu, sentando-se ao lado dela novamente. Vou ficar com você esta noite. Você vai dormir na minha casa, e amanhã vamos descobrir o que fazer a seguir. Está bem assim? Esther assentiu, e pela primeira vez desde que ele a conhecera naquele corredor escuro, algo parecido com um pequeno sorriso tocou os cantos de sua boca. Isso fez algo estranho com o coração de Christian, uma sensação de calor que ele não reconhecia, mas que não era completamente desagradável. Uma enfermeira apareceu cerca de 30 minutos depois, uma mulher de meia idade com expressão gentil e cansada, que vinha dar notícias sobre o estado da mãe de Esther. Ela está estável agora, a enfermeira explicou, dirigindo-se principalmente a Esther com voz suave. Os médicos conseguiram estabilizar a pressão e controlar o sangramento interno. Ela está dormindo profundamente porque o corpo dela precisa descansar para se curar. Vocês podem vê-la rapidamente, mas ela não vai poder responder ou acordar ainda. Esther olhou para Christian como se pedindo permissão, e ele assentiu encorajadoramente. Vamos lá, ele disse, ficando de pé e oferecendo a mão. Vamos ver sua mãe. Eles seguiram a enfermeira através dos corredores brancos e iluminados do hospital, até a unidade de terapia intensiva, onde o ar tinha aquele cheiro característico de antisséptico misturado com doença, que fazia Christian se lembrar de outros hospitais, outras vigílias ao lado de camas onde pessoas lutavam pela vida. O quarto era pequeno e dominado por máquinas que bipavam e zumbiam em ritmos constantes. Monitores mostrando números e gráficos que significavam a diferença entre vida e morte. A mãe de Esther estava deitada na cama elevada, o rosto ainda inchado e roxo, mas agora limpo do sangue. Tubos saindo do nariz e da boca. Fios conectados ao peito sob o avental hospitalar azul claro. Parecia pequena e frágil, cercada por toda aquela tecnologia. Uma pessoa cujo corpo havia sido quebrado e agora estava sendo mantido funcionando por intervenção médica. Esther parou na porta, seus olhos arregalados ao absorver a cena, e Christian sentiu a pequena mão dela apertar a sua com força quase dolorosa para algo tão pequeno. Está tudo bem, Christian disse suavemente. Eu sei que parece assustador com todos esses aparelhos, mas eles estão ajudando sua mãe a melhorar. Você quer chegar mais perto? Esther assentiu hesitantemente,
e eles se aproximaram da cama juntos, passos pequenos e cautelosos, como se tivessem medo de quebrar algo ainda mais. Quando estavam ao lado da cama, Esther estendeu uma mão trêmula e tocou levemente os dedos da mãe que descansavam sobre o lençol branco. Mamãe, ela sussurrou, sua voz quebrando um pouco. Eu trouxe ajuda. O Sr. Christian está cuidando de mim, então você não precisa se preocupar. Pode descansar e ficar melhor, tá? Eu vou estar bem. As palavras eram tão maduras, tão cuidadosas para uma criança tão jovem, que Christian teve que desviar o olhar por um momento para recompor a expressão. Eles ficaram ali por alguns minutos, Esther segurando a mão da mãe e falando baixinho sobre coisas pequenas e sem importância, como se tentasse preencher o silêncio com normalidade. Christian permaneceu em pé atrás dela, uma presença silenciosa e sólida, observando a menina que tentava ser corajosa demais e a mulher que tinha lutado por tempo suficiente em uma situação impossível, até que seu corpo finalmente cedeu. Quando saíram do quarto, Esther parecia menor de alguma forma, encolhida sobre si mesma. E Christian percebeu que a exaustão estava finalmente pegando a criança. Já passava das 3 da manhã, e Esther provavelmente não havia dormido adequadamente há mais de 24 horas. Vamos para casa, Christian disse gentilmente. Você precisa dormir. Esther não protestou, apenas assentiu e deixou que ele a guiasse de volta através dos corredores até o estacionamento onde seu carro estava esperando. O apartamento de Christian ficava em uma parte completamente diferente de Vila Velha, uma área nobre com segurança 24 horas e vista para o mar. O edifício era moderno, todo em vidro e concreto polido, com um hall de entrada decorado com mármore e uma fonte que borbulhava suavemente. O porteiro, um homem mais velho chamado Sebastião, que Christian pagava bem para não fazer perguntas, levantou as sobrancelhas ao ver a criança pequena com mochila rosa, mas não disse nada além de um educado boa noite. O elevador subiu silenciosamente até o 12º andar, e Christian destrancou a porta do apartamento 305, revelando um espaço que era completamente oposto ao apartamento apertado e bagunçado onde Esther vivia. Aqui tudo era limpo, organizado, minimalista ao ponto de parecer quase impessoal. Paredes brancas, móveis de couro preto, arte moderna que Christian havia comprado porque designers disseram que valorizaria, não porque ele realmente gostasse. Era um espaço que servia sua função, mas não revelava nada sobre a pessoa que vivia nele. Esther entrou devagar, seus olhos grandes percorrendo o ambiente, e Christian de repente viu o lugar através dos olhos dela. Frio, estéril, sem nenhuma das pequenas coisas que faziam uma casa parecer um lar. Não havia fotos em porta-retratos, não havia plantas, não havia evidências de que uma pessoa realmente vivesse ali, em vez de apenas ocupar o espaço entre compromissos. Você está com sono? Christian perguntou, quebrando o silêncio estranho. Um pouco, Esther admitiu, mas seus olhos diziam que ela estava completamente exausta. Christian a levou até o quarto de hóspedes. Um cômodo que raramente era usado e que continha apenas uma cama de casal com lençóis brancos, uma cômoda vazia e cortinas cinza escuro. Você pode dormir aqui, ele disse. O banheiro é logo ali se você precisar. Tem toalhas limpas e sabonete. Você quer que eu traga alguma coisa para você? Esther balançou a cabeça, mas não fez menção de se mover em direção à cama. Ela ficou parada no meio do quarto, abraçando sua mochila rosa contra o peito, parecendo perdida e pequena no espaço desconhecido. Christian reconheceu os sinais. Já havia visto antes em pessoas que tinham passado por traumas. O medo de ficar sozinha, de fechar os olhos e reviver tudo o que tinha acontecido. E se você dorme no sofá aqui no quarto? Christian sugeriu gentilmente, apontando para uma poltrona no canto. Assim você não está sozinha, mas ainda tem seu próprio espaço. Esther pensou sobre isso, e então assentiu, um pouco do alívio voltando ao rosto dela. Christian pegou um cobertor de um armário e arrumou a poltrona da melhor forma que conseguiu, embora soubesse que seria uma noite desconfortável. Mas desconforto físico era algo com que ele podia lidar. Ver uma criança aterrorizada era muito pior.
Antes de você ter que ir embora, Christian começou. Me escute por um segundo. Sei que essa noite foi muito difícil para você, mas quero que saiba uma coisa importante. O que seu pai fez com sua mãe não foi culpa sua. Nunca foi e nunca será. Crianças não são responsáveis pelas ações dos adultos. Você entende isso? Esther olhou para ele com aqueles olhos velhos demais. E Christian viu que ela não acreditava completamente, que alguma parte dela ainda carregava a culpa que crianças em situações de abuso sempre carregam. Olha, eu queria pausar a história só um minutinho para te fazer um convite. Se você está acompanhando essa jornada do Christian e da Esther, se inscreve aqui no canal para não perder o próximo capítulo dessa história. E me conta aqui nos comentários, você já teve que fazer uma escolha difícil por alguém que mal conhecia? Já teve que decidir entre o que era seguro e o que era certo? O que? Compartilha comigo porque eu leio todos os comentários e adoro conhecer as histórias de vocês. Agora vamos voltar para a história, porque ainda tem muito pela frente. Esther finalmente se moveu, tirando a mochila e colocando-a cuidadosamente aos pés da cama. Ela manteve o casaco roxo vestido, como se ainda não estivesse pronta para se sentir completamente confortável naquele lugar estranho, e deitou-se por cima dos lençóis em vez de entrar debaixo deles. Christian pegou um segundo cobertor e a cobriu gentilmente, observando enquanto ela se enrolava em posição fetal, abraçando um dos travesseiros contra o peito. Senhor Christian, a voz dela veio pequena na escuridão quando ele apagou a luz, deixando apenas o brilho fraco do abajur aceso. Obrigada por não me deixar sozinha. Christian sentiu aquele aperto no peito novamente. Aquela sensação estranha de proteção e responsabilidade que era completamente nova para ele. De nada, Esther. Ele respondeu suavemente. Agora tenta dormir. Eu vou estar aqui o tempo todo. Ele se acomodou na poltrona desconfortável, suas pernas longas não cabendo adequadamente no espaço pequeno, e ficou observando a forma pequena de Esther debaixo do cobertor. Ela demorou muito tempo para finalmente relaxar o suficiente para dormir. Seu corpo tenso se soltando gradualmente, enquanto a exaustão finalmente vencia o medo e a adrenalina. Quando sua respiração finalmente se tornou profunda e regular, indicando que ela havia adormecido, Christian pegou seu celular e fez uma ligação. Roman atendeu no segundo toque, sua voz confusa de sono. Boss, são 4 da manhã. Tá tudo bem? Christian falou baixo para não acordar Esther. Preciso que você faça algumas coisas para mim amanhã. Primeiro, quero todos os registros possíveis sobre Rafael Monteiro. Tudo que você conseguir encontrar. Cada dívida, cada transação, cada pedaço de sujeira que esse homem tem escondido. Segundo, descubra se ele tem antecedentes criminais que não apareceram na primeira busca. Terceiro, encontre o melhor advogado de direito de família em Vila Velha e coloque-o no retainer. Houve um silêncio do outro lado da linha, enquanto Roman processava as instruções incomuns. Boss, o que exatamente está acontecendo? Roman finalmente perguntou, sua voz cautelosa. Isso não parece ser sobre negócios normais. Não é. Christian admitiu, olhando para onde Esther dormia. Isso é pessoal. E Roman, eu também vou precisar que você assuma as operações completamente pelos próximos dias. Reuniões, decisões, tudo. Eu vou estar indisponível. Você nunca fica indisponível, Roman disse, e havia genuína preocupação em sua voz agora. Christian, o que aconteceu? Eu fiz uma promessa para uma criança de 6 anos. Christian respondeu simplesmente. E eu vou cumprir, não importa o que custe. Roman não fez mais perguntas. Apenas concordou em fazer tudo o que Christian havia pedido, e desligou, deixando Christian sozinho com seus pensamentos e uma criança dormindo que tinha mudado tudo em uma única noite. A manhã chegou cedo demais. Luz cinzenta filtrando através das cortinas e pintando o quarto em tons de prata pálida. Christian não havia dormido realmente, apenas cochilado ocasionalmente na poltrona desconfortável, sempre voltando à consciência completa a cada vez que Esther se mexia ou fazia algum som. Ele observava a criança dormir, vendo como mesmo no sono ela não parecia completamente relaxada, suas mãos agarrando o travesseiro com força.
pequenos franzidos de preocupação cruzando sua testa de tempos em tempos. Quando Esther finalmente acordou, por volta das 8 da manhã, ela ficou confusa por um momento, olhando ao redor do quarto desconhecido com olhos arregalados de pânico, antes de ver Christian sentado ali e se lembrar de onde estava e por quê. A lembrança trouxe uma expressão de tristeza tão profunda que Christian sentiu vontade de encontrar Rafael Monteiro e fazer coisas que eram melhores não articuladas em voz alta. Bom dia, Christian disse gentilmente, esticando os músculos doloridos da noite mal dormida. Como você dormiu? Esther se sentou devagar, seu cabelo das tranças completamente bagunçado, formando um halo desorganizado ao redor da cabeça. Sonhei com a mamãe, ela disse com voz pequena. Ela estava me chamando, mas eu não conseguia encontrá-la. Christian não era especialista em lidar com o trauma emocional de crianças, mas sabia o suficiente para entender que aquele não era um bom sinal. Que tal tomarmos café da manhã e depois ligamos para o hospital para saber como ela está? Christian sugeriu, tentando oferecer algo concreto e acionável em vez de promessas vazias que não podia garantir. Esther assentiu, ainda segurando o cobertor ao redor dos ombros como uma capa de proteção. O problema se tornou imediatamente aparente quando Christian abriu a geladeira e percebeu que não havia absolutamente nada apropriado para alimentar uma criança de 6 anos. Havia cerveja importada, restos de comida tailandesa para a viagem de 3 dias atrás e um pote de azeitonas que ele nem lembrava de ter comprado. Vamos fazer diferente, Christian disse, fechando a geladeira com mais força do que pretendia. Vamos sair para tomar café. Você gosta de panquecas? Os olhos de Esther se iluminaram um pouco pela primeira vez desde que havia acordado. Eu amo panquecas, ela admitiu timidamente. A mamãe faz às vezes quando tem dinheiro extra para comprar a farinha especial. Christian fez uma nota mental de que panquecas seriam um item permanente em sua casa dali em diante, pelo menos enquanto Esther estivesse sob seus cuidados. Eles foram a uma lanchonete a 2 quadras do apartamento, um lugar pequeno e acolhedor que Christian passava todos os dias, mas nunca havia entrado. O interior era decorado em estilo americano clássico, com bancos estofados vermelhos, mesas de fórmica branca e um balcão longo onde alguns trabalhadores matinais tomavam café antes de começar o dia. A garçonete, uma mulher chamada Dona Márcia com cabelos grisalhos e sorriso caloroso, olhou para Christian e depois para Esther com curiosidade óbvia, mas educada. Christian pediu uma pilha completa de panquecas com xarope de bordo e morangos para Esther e café preto para si mesmo. Esther comeu com o apetite reprimido de alguém que não tinha certeza de quando seria a próxima refeição adequada, e Christian a observava entre goles do café forte, planejando mentalmente todos os próximos passos que precisaria tomar. Assistência social ligaria em breve, e ele precisava ter respostas prontas para perguntas que certamente viriam. O telefone de Christian tocou quando eles estavam na metade do café da manhã. Era um número desconhecido, e quando ele atendeu, uma voz feminina profissional se identificou como Doutora Camila Ferreira, da Assistência Social Infantil. Senhor Almeida, estou ligando sobre Esther Monteiro. Entendo que ela passou a noite sob seus cuidados. A voz era neutra, mas Christian podia ouvir o julgamento implícito, a questão não feita sobre por que um homem sem relação familiar estava cuidando de uma criança traumatizada. Sim, Christian confirmou, observando Esther, que tinha parado de comer e estava olhando para ele com ansiedade óbvia. O investigador Torres pode confirmar as circunstâncias. Eu estava presente quando a mãe dela foi encontrada, e Esther confia em mim. Pareceu o melhor arranjo dadas as circunstâncias e o horário tardio. A doutora Ferreira fez um som que poderia ter sido concordância ou ceticismo. Era difícil dizer. Vou precisar fazer uma visita domiciliar hoje para avaliar a situação, ela disse. Também vou precisar conversar com Esther em particular, verificar suas condições de saúde e determinar o melhor caminho a seguir. Estarei aí às 11 horas. Por favor, certifique-se de que tanto você quanto Esther estejam presentes. Christian concordou e desligou, já antecipando que a conversa seria complicada.
Ele olhou para Esther, que estava empurrando pedaços de panqueca pelo prato, claramente preocupada. Uma mulher da assistência social vai vir visitar mais tarde, Christian explicou honestamente. Ela vai querer se certificar de que você está bem e segura. Vai fazer algumas perguntas. Você só precisa responder com a verdade, está bem? Esther mordeu o lábio inferior. Ela vai me tirar de você. Vai me colocar com estranhos? A vulnerabilidade na voz dela fez algo doer no peito de Christian. Eu vou fazer tudo o que puder para evitar isso, ele prometeu. Mas Esther, preciso que você entenda que existem regras sobre essas coisas. Eu não sou sua família. E existem pessoas cujo trabalho é certificar-se de que crianças fiquem em lugares seguros e apropriados. Mas eu estou segura com você, Esther argumentou. E havia uma convicção na voz dela que era simultaneamente tocante e complicada. Você me salvou. Você prometeu que ia cuidar de mim. Christian respirou fundo, escolhendo as palavras cuidadosamente. E eu vou cumprir essa promessa, ele disse. Mas talvez cuidar de você signifique garantir que você esteja no melhor lugar possível, mesmo que esse lugar não seja comigo. Você entende isso? Esther não respondeu. Apenas empurrou o prato para longe, o apetite claramente perdido. Christian pagou a conta e eles voltaram para o apartamento em silêncio, a manhã ensolarada contrastando cruelmente com o peso emocional que ambos carregavam. No caminho, Christian parou em uma loja de roupas infantis e comprou algumas peças básicas para Esther: camisetas, calças, roupas íntimas, porque ela não poderia continuar usando as mesmas roupas de ontem. A vendedora embrulhou tudo com sorrisos e comentários sobre como era fofo um pai fazendo compras para a filha, e Christian não a corrigiu. De volta ao apartamento, Christian ligou para o hospital e foi transferido para a unidade de terapia intensiva. A enfermeira que atendeu informou que o estado da mãe de Esther era estável, mas ainda crítico, que ela permanecia inconsciente e que não havia previsão de quando poderia despertar. Pode ser horas, pode ser dias, a enfermeira disse com a honestidade cansada de alguém que havia dado esse tipo de notícia muitas vezes. O corpo dela passou por trauma significativo e precisa de tempo para se curar. Tudo que podemos fazer é esperar e garantir que ela receba o melhor cuidado possível. Christian agradeceu e desligou. Então se virou para Esther, que estava sentada no sofá grande de couro, parecendo ainda menor contra os móveis escuros. Sua mãe está estável, ele relatou. Os médicos estão cuidando bem dela. Ela só precisa de tempo para o corpo se recuperar. Esther assentiu, aceitando a informação com uma maturidade que criança alguma deveria precisar ter. Posso ver ela de novo hoje? Ela perguntou. Christian verificou o relógio. Vamos ver como a visita da assistência social vai, e se der tempo podemos ir ao hospital à tarde. Combinado? Às 11 em ponto, exatamente como prometido, a campainha tocou. Christian abriu a porta para revelar doutora Camila Ferreira, uma mulher no final dos 40 com cabelos pretos presos em coque apertado, usando terno cinza profissional e carregando uma pasta de couro marrom. Seus olhos eram afiados e avaliadores, o tipo de olhar que havia visto muitas situações ruins e desenvolvido ceticismo saudável como mecanismo de defesa. Ela estendeu a mão formalmente e Christian a apertou, sentindo o aperto firme de alguém que não se intimidava facilmente. Senhor Almeida, ela disse, entrando e imediatamente começando a avaliar o apartamento com olhos profissionais. Obrigada por me receber. Onde está Esther? A menina estava ainda no sofá, observando a recém-chegada com expressão cautelosa. Doutora Ferreira se aproximou com um sorriso que provavelmente pretendia ser tranquilizador, mas que tinha a rigidez de algo praticado profissionalmente. Olá, Esther. Meu nome é Camila, e meu trabalho é garantir que crianças como você estejam seguras e felizes. Posso fazer algumas perguntas para você? Esther olhou para Christian buscando aprovação, e ele assentiu encorajadoramente. Está tudo bem, ele disse. Só responda honestamente. A doutora Ferreira sentou-se em uma cadeira em frente a Esther e abriu sua pasta, retirando um formulário e uma caneta. As perguntas começaram simples,
Nome completo, idade, escola que frequentava, mas gradualmente se tornaram mais direcionadas. Como era viver em casa com sua mãe e pai? Seu pai ficava bravo com frequência? Você já se machucou em casa? Esther respondeu cada pergunta com voz baixa mas clara, descrevendo uma vida que fez Christian apertar os punhos com raiva controlada. Ela contou sobre as noites em que precisava ficar quietinha no quarto enquanto ouvia gritos, sobre como aprendeu a reconhecer os sinais de quando o pai estava ficando perigoso, sobre as vezes que a mãe mandava ela ir para a casa da vizinha, quando as coisas ficavam muito ruins. Cada detalhe era uma condenação de uma situação que havia sido permitida continuar por tempo demais. Depois de cerca de 20 minutos, a doutora Ferreira pediu para falar com Christian em particular. Eles foram para a cozinha enquanto Esther ficou na sala vendo desenhos na televisão que Christian havia ligado para ela. A assistente social fechou sua pasta e olhou para Christian com expressão séria. Senhor Almeida, vou ser direta. Suas intenções podem ser boas, mas você entende que não há precedente legal para você manter custódia dessa criança, certo? Você não tem relação familiar, não é um guardião designado e seu histórico pessoal levanta questões. Meu histórico pessoal nunca resultou em condenações, Christian respondeu calmamente. E quanto a não ter relação familiar, isso é verdade. Mas eu sou a pessoa em quem essa criança confia neste momento, depois de um trauma severo. Removê-la para um ambiente completamente desconhecido vai causar mais dano psicológico. A doutora Ferreira suspirou, esfregando a ponte do nariz como se estivesse desenvolvendo dor de cabeça. Eu entendo seu ponto, ela admitiu. E posso ver que Esther se sente segura com você. Mas existem procedimentos. E se eu iniciar o processo para me tornar guardião temporário oficial? Christian perguntou, uma ideia se formando. Você disse que há preocupações sobre meu histórico, então faça todas as verificações necessárias. Faça avaliações domiciliares, entreviste referências, o que for preciso. Mas enquanto isso está sendo processado, deixe ela ficar aqui onde ela se sente segura, em vez de jogá-la no sistema. A doutora Ferreira o estudou por um longo momento, claramente pesando opções que não eram ideais. Você está me pedindo que dobre todas as regras do manual, a doutora Ferreira finalmente disse. Mas havia algo na voz dela que sugeria que ela estava considerando seriamente. E se eu concordar com isso temporariamente, você entende que qualquer passo em falso, qualquer indicação de que Esther não está sendo devidamente cuidada, e eu vou removê-la imediatamente? Christian assentiu, aceitando os termos sem hesitação. Entendo perfeitamente. E você tem minha palavra de que farei tudo ao meu alcance para garantir que ela tenha tudo o que precisa. A assistente social fez mais algumas anotações. Depois fechou a pasta com um suspiro que carregava o peso de muitas decisões difíceis. Muito bem. Vou iniciar o processo de verificação de antecedentes e avaliação para a guarda temporária. Isso vai levar alguns dias, talvez uma semana. Enquanto isso, Esther pode ficar aqui, mas vou fazer visitas não anunciadas para verificar as condições. E, Sr. Almeida, ela pausou na porta da cozinha, olhando-o diretamente nos olhos. Eu realmente espero que você saiba no que está se metendo. Cuidar de uma criança traumatizada não é como administrar um negócio. Requer paciência, compaixão e sacrifício pessoal constante. Eu estou começando a entender isso. Christian admitiu com uma honestidade que o surpreendeu. Depois que a doutora Ferreira partiu, deixando uma pilha de papelada que Christian precisaria preencher e uma lista de requisitos que precisaria atender, ele voltou para a sala onde Esther ainda estava assistindo televisão. A menina olhou para ele com olhos questionadores, e Christian se sentou ao lado dela no sofá. Você vai poder ficar aqui comigo por enquanto, ele disse. Mas vão fazer algumas verificações para ter certeza de que está tudo certo. Isso significa que vamos ter visitas de vez em quando, de pessoas que querem se certificar de que você está bem. Está ok para você? Esther jogou os braços ao redor do pescoço dele em um abraço tão repentino e apertado, que Christian ficou completamente paralisado por um momento, não sabendo como responder. Seus braços eventualmente se moveram por conta própria, envolvendo a criança pequena em um abraço desajeitado mas sincero.
e ele sentiu algo dentro dele se reorganizar permanentemente. Obrigada. A voz de Esther veio abafada contra seu ombro. Obrigada por não me mandar embora. Naquela tarde eles foram ao hospital visitar a mãe de Esther. A situação não havia mudado significativamente. Ela ainda estava inconsciente, ainda rodeada por máquinas que mantinham seu corpo funcionando, enquanto ele tentava se curar. Esther sentou-se ao lado da cama e conversou com a mãe como se ela pudesse ouvir, contando sobre as panquecas do café da manhã, sobre o apartamento grande de Christian, sobre como ela estava sendo corajosa exatamente como a mãe sempre pedia. Christian ficou perto da janela, dando a elas alguma privacidade, mas observando. Uma enfermeira diferente da noite anterior entrou para verificar os sinais vitais. Uma jovem com nome identificado como Juliana. Ela é sua filha, Juliana perguntou baixinho a Christian, olhando para Esther com simpatia óbvia. Não, Christian respondeu. Mas estou cuidando dela enquanto a mãe se recupera. A enfermeira assentiu fazendo suas anotações. É uma sorte ela ter alguém. Muitas crianças nessas situações acabam completamente sozinhas. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranha e nova para Christian. Ele, que havia passado anos vivendo de acordo com horários ditados por negócios ilegais e reuniões em horários impossíveis, de repente se viu estruturando dias ao redor das necessidades de uma criança de 6 anos. Acordar cedo para fazer café da manhã, garantir que Esther tomasse banho e escovasse os dentes, encontrar atividades para mantê-la ocupada, preparar refeições em horários regulares. Tudo era novo e desafiador, de formas que Christian nunca havia antecipado. Roman apareceu no terceiro dia com relatórios sobre os negócios que precisavam de atenção de Christian. Eles se encontraram no apartamento enquanto Esther estava no quarto desenhando com os materiais de arte que Christian havia comprado em uma das muitas viagens à loja nos últimos dias. Roman entrou, olhou ao redor do apartamento que de repente tinha brinquedos espalhados e desenhos infantis grudados na geladeira com ímãs, e balançou a cabeça com descrença óbvia. Boss, eu trabalhei para você por 8 anos, Roman disse, sentando-se e abrindo sua pasta. E nestes 8 anos eu o vi fazer coisas que fariam homens crescidos chorarem. Mas nunca, nenhuma vez, eu imaginei que veria você cuidando de uma criança. Christian aceitou os documentos que Roman ofereceu. As pessoas mudam, ele disse simplesmente. As circunstâncias mudam. Roman olhou para ele com algo que poderia ter sido respeito ou preocupação, ou ambos. As mudanças têm consequências, Roman disse cuidadosamente. A palavra está se espalhando de que você está distraído, que suas prioridades mudaram. Costa está fazendo movimentos, testando limites, vendo até onde pode empurrar antes que você reaja. E tem a questão dos contratos que você perdeu na semana passada porque não apareceu para as negociações. Christian ouviu tudo isso e descobriu que não sentia a raiva ou urgência que normalmente sentiria. Seus negócios sempre haviam sido a coisa mais importante, a única coisa que realmente importava. Mas agora havia uma criança de 6 anos desenhando no quarto ao lado, que havia mudado completamente sua perspectiva sobre o que era importante. Lida com Costa, Christian instruiu. Da forma que você achar necessária. Quanto aos contratos perdidos, tem mais de onde vieram. E Roman, ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Se chegar ao ponto onde eu tenho que escolher entre os negócios e garantir que aquela criança esteja segura e cuidada, eu vou escolher ela. Toda vez. Você entende isso? Roman ficou em silêncio por um longo momento, processando essa declaração que era revolucionária vinda de Christian Almeida. Entendo. Roman finalmente disse. E havia algo novo no jeito que ele olhava para Christian, como se estivesse vendo uma pessoa diferente daquela que conhecera. Vou lidar com as coisas do meu lado e manter você informado apenas do essencial. Você foca no que precisa fazer aqui. Depois que Roman saiu, Christian sentou-se em silêncio por um momento, pensando sobre como tudo havia mudado tão rapidamente. Uma semana atrás, ele era um homem cujo mundo inteiro girava em torno de poder, dinheiro e manter o controle absoluto.
Agora estava preocupado com coisas como se Esther estava comendo vegetais suficientes e se os pesadelos que ela tinha todas as noites iam eventualmente melhorar. No quinto dia, a mãe de Esther finalmente acordou. Christian recebeu a ligação do hospital durante o café da manhã, e a forma como Esther gritou de alegria quando ele deu a notícia fez tudo valer a pena. Eles foram ao hospital imediatamente. Esther praticamente correndo pelos corredores na emoção de finalmente poder falar com a mãe acordada. Quando entraram no quarto da UTI, a mulher estava sentada parcialmente, ainda conectada a várias máquinas, mas com os olhos abertos e focados. Mamãe. Esther chorou correndo para o lado da cama. A mãe dela, cujo nome Christian havia descoberto ser Helena, estendeu os braços com um movimento doloroso, abraçando a filha com toda a força que seu corpo machucado permitia. Lágrimas escorriam pelo rosto de ambas. E Christian ficou perto da porta, sentindo-se como um intruso em um momento privado, mas também incapaz de sair completamente. Eventualmente, Helena olhou por cima da cabeça de Esther, e seus olhos encontraram os de Christian. Havia confusão ali, perguntas sobre quem era esse homem com tatuagens subindo pelo pescoço que estava cuidando de sua filha. Esther se afastou um pouco e começou a contar tudo em uma torrente de palavras sobre como Christian a havia ajudado, como ele cuidou dela, como ele prometeu mantê-la segura. Helena ouviu tudo, suas expressões passando por várias emoções: medo, gratidão, mais confusão. Você é Christian Almeida, Helena finalmente disse, e não era uma pergunta. Sua voz era rouca de desuso e trauma, mais firme. Eu sei quem você é. Todo mundo em Vila Velha sabe quem você é. Por que você está fazendo isso pela minha filha? Christian se aproximou devagar, parando ao pé da cama. Porque ela me pediu ajuda, ele disse simplesmente. E porque ninguém deveria ter que passar pelo que vocês duas passaram sozinhas, especialmente não uma criança. Helena estudou seu rosto por um longo momento, procurando por alguma motivação oculta, algum ângulo que explicasse por que um homem da reputação de Christian estaria cuidando de uma criança estranha. Mas aparentemente, ela viu algo que a satisfez porque seus ombros relaxaram ligeiramente. Obrigada, ela disse quietamente. Por salvar a vida dela, por salvar a minha, por ser o que Rafael nunca foi. A gratidão na voz dela era misturada com a amargura que vinha de anos de decepção e abuso. Os médicos informaram que Helena teria que ficar no hospital por pelo menos mais 2 semanas, talvez mais dependendo de como sua recuperação progredisse. Havia cirurgias adicionais que precisavam ser feitas, fisioterapia que seria necessária, um caminho longo de cura física e emocional pela frente. Esther ficou visivelmente chateada com a notícia de que a mãe não poderia ir para casa imediatamente, mas Helena segurou o rosto da filha entre as mãos com gentileza. Escuta aqui, minha guerreira, Helena disse, sua voz trêmula, mas determinada. Você vai ficar com o Sr. Christian por mais um tempinho enquanto a mamãe fica forte de novo. Você vai se comportar, vai ser educada e vai me deixar orgulhosa sendo corajosa. Pode fazer isso por mim? Esther assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas também havia determinação ali. A mesma força que havia permitido que ela agarrasse o casaco de um estranho e pedisse ajuda quando ninguém mais estava ouvindo. Quando finalmente saíram do hospital naquela tarde, Esther estava mais tranquila do que Christian havia visto em dias. Saber que a mãe estava acordada e se recuperando havia tirado um peso enorme dos ombros pequenos. No caminho de volta ao apartamento, Esther falou pela primeira vez sobre coisas além do trauma imediato, sobre a escola que sentia falta, sobre as amigas que não via há semanas, sobre como ela gostava de desenhar e um dia queria ser artista. Christian ouviu tudo, fazendo perguntas ocasionais, aprendendo sobre essa pessoa pequena que havia entrado na vida dele tão inesperadamente e mudado tudo de forma tão fundamental. E em algum lugar durante aquela conversa, dirigindo pelas ruas familiares de Vila Velha que de repente pareciam diferentes de alguma forma, Christian percebeu que não estava mais fazendo isso apenas por obrigação,
ou porque havia feito uma promessa. Ele genuinamente se importava com o que aconteceria com Esther, queria vê-la feliz e segura, queria ser parte da solução, em vez de parte do problema que havia definido sua vida por tanto tempo. 2 semanas se transformaram em 3, e 3 em 4. A assistência social fez suas visitas, conduziu suas entrevistas, verificou cada detalhe da vida de Christian, com a diligência meticulosa de quem levava seu trabalho a sério. E para surpresa de muitos, inclusive talvez do próprio Christian, tudo o que encontraram foi um homem que havia reorganizado completamente sua vida ao redor das necessidades de uma criança que não era sua por sangue, mas que havia se tornado sua de todas as outras formas que importavam. O apartamento que antes era estéril e impessoal agora tinha vida. Desenhos de Esther cobriam as paredes da cozinha, brinquedos organizados em cestos na sala, livros infantis empilhados na mesinha de centro. Christian havia contratado uma tutora para ajudar Esther a não ficar muito atrasada na escola. E todas as tardes eles faziam lição de casa juntos na mesa da sala de jantar. Christian frequentemente aprendendo coisas que havia esquecido ou nunca soubera. Helena se recuperava lentamente, mas constantemente. As cirurgias foram bem-sucedidas, a fisioterapia estava progredindo, e os médicos estavam otimistas de que ela teria recuperação completa eventualmente. Esther a visitava todos os dias depois da tutoria, contando sobre tudo que estava aprendendo, mostrando os desenhos que havia feito, e gradualmente ambas começavam a processar o trauma que haviam vivido com a ajuda de terapeutas que Christian havia contratado e pagado sem hesitação. Quanto a Rafael Monteiro, a justiça seguiu seu curso com a eficiência que casos de violência doméstica severa ocasionalmente recebiam, quando havia evidência suficiente e vítimas dispostas a testemunhar. As acusações foram formalizadas, agressão qualificada, violência doméstica agravada, colocar em perigo o bem-estar de menor. A fiança foi negada, e ele permaneceu detido, aguardando julgamento. Christian usou seus contatos para garantir que o melhor promotor público estivesse no caso, e que Rafael não tivesse nenhuma chance de negociar uma sentença leve. Mas algo interessante aconteceu durante esse processo. Informações começaram a aparecer sobre Rafael Monteiro, dívidas com pessoas perigosas além de Christian, envolvimento em esquemas questionáveis, conexões com atividades criminosas menores. Evidências apareciam anonimamente na mesa do promotor, depoimentos de testemunhas que, de repente, se lembravam de detalhes importantes. Christian nunca admitiu envolvimento, mas Roman tinha um pequeno sorriso quando entregava atualizações sobre como o caso estava progredindo perfeitamente. Em uma manhã de sábado, 6 semanas após aquela noite chuvosa que mudou tudo, Christian acordou com o cheiro de algo queimando vindo da cozinha. Ele saiu da cama rapidamente, seu coração acelerando com preocupação, e encontrou Esther parada em um banquinho em frente ao fogão, tentando fazer panquecas. A cozinha era um desastre de farinha espalhada e gotas de massa por toda parte, e as panquecas na frigideira estavam definitivamente carbonizadas além do reconhecimento. Esther se virou quando ouviu seus passos, seu rosto manchado de farinha, e sorriu com a alegria inocente de quem achava que estava fazendo algo maravilhoso. "Bom dia", ela disse animadamente. "Eu queria fazer café da manhã surpresa para você porque você sempre faz para mim, mas eu acho que não sou muito boa nisso ainda." Christian olhou para a bagunça, para a criança coberta de farinha, para as panquecas destruídas e sentiu algo tão forte e avassalador que precisou se segurar no batente da porta. Era amor. Simples, puro, incondicional. Amor por essa criança que havia aparecido na vida dele segurando seu casaco e pedindo ajuda, que havia confiado nele quando não deveria ter razão para confiar em ninguém, que agora estava fazendo panquecas terríveis em sua cozinha porque queria retribuir a gentileza. Cristiana Almeida, que havia passado anos construindo paredes ao redor de qualquer emoção que pudesse ser considerada fraqueza, descobriu que não se importava mais com essas paredes. "Vem cá", ele disse, abrindo os braços, e Esther pulou do banquinho e correu para ele,
jogando braços pequenos ao redor do pescoço dele. Christian a abraçou apertado, cheirando o shampoo de morango que ele havia comprado porque ela disse que gostava, sentindo como ela era pequena e frágil, mas também incrivelmente forte. Obrigado pelas panquecas. Ele murmurou contra o topo da cabeça dela. São as melhores que eu já recebi, mas elas estão queimadas. Esther apontou sua voz abafada contra o ombro dele. Não importa, Christian respondeu, e percebeu que realmente não importava. O gesto era o que contava, a intenção por trás, o fato de que essa criança o amava o suficiente para querer fazer algo especial por ele. Vamos fazer novas juntos, e você pode me ensinar o que aprendeu até agora. Eles passaram a manhã fazendo panquecas, bagunçando ainda mais a cozinha, rindo quando algumas saíam em formatos estranhos. E Christian pensou que nunca havia sido tão feliz fazendo algo tão simples. Naquela tarde, a doutora Ferreira fez sua visita final. Ela chegou sem aviso prévio, como sempre fazia, e encontrou Christian e Esther no sofá assistindo um filme infantil. Esther encostada contra ele com um cobertor, cercada por restos de pipoca que haviam feito. A assistente social observou a cena por um momento antes de se anunciar, e quando Christian olhou para ela, havia algo diferente na expressão dela. Senhor Almeida. Ela disse depois que Esther foi ao quarto buscar um desenho para mostrar. Tenho que admitir que quando começamos esse processo, eu tinha sérias dúvidas. Sua reputação, sua falta de experiência com crianças, a natureza incomum da situação toda. Mas eu fiz meu trabalho, conduzi todas as verificações, fiz todas as visitas. E o que encontrei foi algo inesperado. Ela pausou, escolhendo as palavras. Encontrei um homem que genuinamente se importa com o bem-estar dessa criança, que reorganizou sua vida inteira para garantir que ela tenha tudo o que precisa, que se tornou exatamente o que ela precisava quando mais precisava. Christian não disse nada, apenas esperou, sabendo que havia mais vindo. Os documentos para a guarda temporária formal foram aprovados. A doutora Ferreira continuou, tirando papéis de sua pasta. Enquanto a mãe dela se recupera, você é oficialmente o guardião legal temporário de Esther. E quando Helena receber alta, vocês três vão precisar sentar e discutir arranjos de longo prazo. Mas por agora, ela está onde deveria estar. Ela sorriu, um sorriso genuíno e caloroso que transformou completamente seu rosto. Você fez algo bom aqui, Sr. Almeida. Algo realmente bom. Depois que a assistente social partiu, Christian ficou sentado em silêncio por um momento processando tudo. Ele havia entrado naquele apartamento 6 semanas atrás, planejando cobrar uma dívida e seguir em frente com sua noite. Em vez disso, sua vida inteira havia sido virada de cabeça para baixo por uma criança de 6 anos, com coragem suficiente para pedir ajuda a um estranho. E estranhamente, incrivelmente, ele não mudaria nada do que havia acontecido desde então. As semanas seguintes trouxeram mais mudanças. Helena recebeu alta do hospital, ainda se recuperando mais forte o suficiente para retomar parte dos cuidados com Esther. Christian ajudou a encontrar para elas um apartamento novo em um bairro seguro, longe de qualquer memória do que Rafael havia feito. Ele mobiliou o lugar completamente, garantiu que tivessem tudo o que precisavam, e estabeleceu um fundo que garantiria que Helena nunca teria que se preocupar com dinheiro enquanto terminava de se recuperar e reconstruía a vida. Mas Esther ainda passava metade da semana com Christian, um arranjo que todos concordaram que funcionava bem. Ela tinha seu próprio quarto no apartamento dele agora, decorado em roxo e amarelo como ela queria, cheio de livros e materiais de arte, e todos os brinquedos que uma criança poderia desejar. E Christian descobriu que os dias que ela passava com ele eram os dias que ele mais esperava, quando o apartamento tinha vida e riso e propósito, além de simplesmente existir. Seus negócios sobreviveram, embora transformados. Christian começou a delegar mais, a confiar em Roman e outros para lidar com operações diárias, a se afastar dos aspectos mais sombrios do império que havia construído. Não era uma mudança da noite para o dia, e havia resistência de alguns que viam qualquer mudança como fraqueza.
Mas Christian havia aprendido que força real não vinha de inspirar medo. Vinha de fazer escolhas difíceis sobre o que realmente importava. Rafael foi condenado a 8 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional antes de 5 anos servidos. A sentença foi lida em um tribunal onde Helena e Esther estavam presentes. Christian sentado entre elas, segurando as mãos de ambas, enquanto justiça finalmente era servida. Quando saíram do tribunal naquele dia, Esther olhou para cima e perguntou se agora estavam finalmente seguros. Sim. Christian respondeu com certeza. Agora vocês estão seguras. Antes de terminarmos essa história, eu quero fazer um convite especial para você que chegou até aqui. Se essa jornada do Christian e da Esther tocou seu coração de alguma forma, se você viu algo de si mesmo nessa história, ou se você simplesmente acredita que histórias sobre escolher fazer o que é certo importam, eu adoraria ter você como parte dessa comunidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas histórias que eu tenho preparado. E aqui nos comentários me conta. Você já teve que fazer uma escolha que mudou completamente o rumo da sua vida? Já teve que decidir entre o caminho fácil e o caminho certo? Compartilha comigo sua história, porque cada um de vocês tem uma jornada única e eu quero conhecer. E se esse vídeo significou algo para você, compartilha com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde demais para mudar, que uma única escolha pode redirecionar uma vida inteira. Vocês são incríveis, e eu leio cada comentário com carinho. Obrigado por estar aqui. Meses se passaram, transformando-se em um ano. Esther cresceu, sua confiança florescendo sob cuidado consistente e amor incondicional. Os pesadelos diminuíram gradualmente, substituídos por sonhos de futuros possíveis. Ela estava indo bem na escola, fazendo amigos, redescobrindo a alegria de ser criança sem medo constante. Helena havia encontrado emprego em uma escola local, trabalho que amava e que permitia que ela estivesse perto da filha. E Christian descobriu que a vida que havia construído sem nem perceber, uma vida com pessoas que amava e que o amavam de volta, era mais valiosa que qualquer império. A verdade profunda que Christian aprendeu foi esta. Poder real não vem de quantas pessoas te temem, mas de quantas você pode proteger. Força verdadeira não é sobre nunca sentir medo ou emoção, mas sobre agir com coragem e compaixão, mesmo quando vai contra tudo que você achava que sabia sobre si mesmo. E às vezes, as maiores mudanças nas nossas vidas vêm dos momentos mais inesperados, de mãos pequenas agarrando nossos casacos em corredores escuros, de escolhas que fazemos quando seria muito mais fácil simplesmente seguir em frente. Para aqueles que vivem em situações de abuso, saibam que pedir ajuda não é fraqueza, é o ato mais corajoso que existe. Para aqueles que testemunham sofrimento, saibam que intervir pode salvar uma vida, pode mudar tudo. E para aqueles que acham que é tarde demais para mudar quem são, lembrem-se de que Christian Almeida era um homem que havia construído uma vida inteira em torno de ser impenetrável. E uma criança de 6 anos provou que nunca é tarde demais para encontrar a humanidade que você pensou ter perdido. Anos depois, quando alguém perguntou a Christian qual foi a decisão mais importante que ele já havia tomado na vida, ele não falou sobre negócios ou conquistas territoriais. Ele falou sobre uma noite chuvosa, uma mão pequena em seu casaco e a escolha de parar quando teria sido mais fácil seguir em frente. Porque foi aquela escolha, aquele momento singular, que salvou não apenas uma vida, mas 2. A de Esther. E a sua própria. Fim.